E o pôr do sol vai ser especial, vai ser único. Porque os nossos olhos, orbitando a mesma coisa, nunca dará a mesma volta. Porque conta os próprios passos. Lembrem disso. Isso é tudo. Isso te liberta da matemática cabalística, da lógica. Isso te faz conhecer a fé. Entender Deus. Outra, Microsoft demite time de diversidade por não ser mais necessário. Eu preciso até escrever isso. Ficou parecendo até que eu decorei, veio agora também. Eu preciso, porque é muito importante, viu? Ainda que você dê as mesmas voltas, são os passos contados que definem a jornada, né? É importante lembrar disso. Então, você pode ficar dando a mesma volta ali. São seus passos que fazem o momento, né? Preciso ver um jeito bonito de escrever isso depois. Não posso esquecer. Vou acabar esquecendo. Sei lá. Vou passar o nome das marcas, depois a gente fala delas, pode ser? Não, eu ia falar sobre o McDonald's, eu ia dizer, e olha que o Trump trabalhou lá só por um dia, e já dispensou todos os departamentos, é brincadeira, pardon. Será que tem como encaixar isso, então? Não, relaxa, pode seguir, depois eu falo de novo. Jack Daniels também encerrou seus programas woke para evitar um possível boicote. Finalmente eu vou poder beber o meu Jack Fire sem peso na consciência, inclusive fica a indicação aí com Coca-Cola, fica maravilhoso. Já bebeu, Diguinho? Ah, que gostoso não, mas você me deixou com muita vontade. Uma hora a gente bebe esse drink aí então. Ah, tem que falar, ó, já que estamos falando de bebida alcoólica, não tem como não citar, ó, por que a Bud Light perdeu o título de cerveja mais vendida dos Estados Unidos? Peguei essa matéria aqui pra gente relembrar aquela grande lacrada da Bud Light e o que aconteceu depois? Vamos ver se eu A lembro Bud aqui. Light escolheu Shane Gillis para seus anúncios. Como que eu a posso mais nova pôr? marca fazendo controle de danos pós-DEI. Então agora a Bud Light está tentando voltar à velha forma Ainda para que- tentar recuperar o posto de cerveja mais vendida dos Estados Unidos, deslacrando daquilo que foi um dos maiores fracassos mesma da época volta. da agenda woke. E foi justamente a seleção do Dylan Mulvaney para ser o garoto propaganda ou garote propaganda, não sei como é que você se refere a este ser humano maravilhoso, mas ele queimou muito o filme da Bud Light nos Estados Unidos, fazendo com que a marca despencasse o preço das ações, a popularidade. Para vocês terem uma ideia, o Vag deve ter feito vídeo na época, mas tinha Assim já vou lembrar, tão já, revoltado ao eu ponto vejo. de fuzilar fardos e fardos de Bud Light, cenas assim impressionantes para você sentir o tamanho da decepção da galera que simplesmente tinha uma outra imagem do produto que Salve, eles salve, consumiam. Kelson. É óbvio que quando a Bud optou por aquela contratação, eles demonstraram enquanto empresa uma total desconexão com o próprio público-alvo, que se sentiu realmente chateado, não gostou da postura da empresa e resolveu se manifestar. A própria matéria do New York Post fala que a marca supostamente, né, perdeu mais de $1 bilhão em vendas, graças a essa ação com o influenciador trans Dylan como é que fala esse sobrenome? Mulvaney, é bonito, né? O nome é bonito. É incrível. A pessoa não é tão... É porque o coletivo já tem um ponto de coesão, né? E eles estão tentando limitar e censurar, mas não... É difícil. Eles estão tendo que balancear melhor. Antes era impor, né? bonito assim, mas o nome é legal. Pois é, então. Saiu caro. Foi um belo prejuízo. E agora, então, eles estão tentando fazer essa besteira inacreditável. O que mais? Começar Doideira esse negócio aí, com as vender a eles. movimentações, né? O novo AWS anti-woke faz da Starbucks seu primeiro alvo. E é engraçado porque houve um tempo em que as empresas eram canceladas por não lacrar, agora elas estão sendo contra-canceladas por lacrar. E isso é um dos motivos pelos quais a gente está vendo o que mais. Aqui Então, no grande... eles viram que ecoou errado e mudam na hora. Pum! Aí toda empresa muda. E vai indo, né? Porque eles têm domínio. Ainda que um CEO queira o contrário, eles abocanham com ações, né? Grandes marcas debandando da agenda woke. Aqui, a gente já viu a Toyota, que acabou dando fim aos programas EI por causa da campanha do ativista conservador Rob É isso que a galera não entende. Porque mesmo quem entende de economia, eu não vejo o cara explicar o golpe. Por exemplo, você vai lá, a sua empresa vai crescendo. Depois de um determinado capital, você começa a não conseguir expandir, você começa a implodir. Se você não se transforma em SA. Tanto por termos jurídicos, legais, quanto para poder ter o capital exponencial necessário para entrar no nível seguinte do mercado.
Então aí você passa para outro patamar. Então você é compulsoriamente levado a abertura de capital. Até para você não ter condições de poderes para monopolizar nada, ou derrubar algum banco, ou dominar, ter alguma influência política muito autônoma, que escape do poder deles. Então você já tem tudo, tem toda uma organização, que de fato, né, nos livra de tiranos, com certeza, mas nos deixa nas mãos destes mesmos que fazem uso da tirania. Ainda assim, talvez de uma melhor forma, diante daquela que faríamos, né, a forma que usaríamos. O gentil ainda consegue fazer pior quando tem poder, se não for o Messias. Infelizmente. Eles, pelo menos, eles se mantêm nas sombras ali, tendo que manter as boas aparências, pelo menos por um tempo, né? Quando param de fazer isso, aí eles caem de vez. Até certo ponto, eles não têm o orgulho de querer mostrar o poder que tem. Então isso facilita a autonomia do abstrato, de Deus. Agora o gentil, ele já, se carimba ali. O que facilita a autonomia da lógica no binário, mas dificulta também a interseção abstrata diante de uma personalidade muito forte. Então são formas de Deus atuar na realidade ali, e formas que se completam, ainda que se oponham, tal como os lados de uma moeda, né? Então, agora perdi o que eu ia falar. Talvez esteja falando demais também, né? Starbucks, que eu tinha citado anteriormente. Então, para você ver que ele está colhendo os frutos desse contra-cancelamento. Além da Toyota, a matéria também cita aqui a fabricante da cerveja Bud Light, Disney, Netflix, a Coca-Cola, para completar o drink que eu sugeri anteriormente. E que mais? Também temos companhias aéreas. A American Airlines volta a contratar por mérito e abandona a cultura woke. Aí, é isso que eu falei, ficou mais bonito. Tá vendo? Eu tentei lembrar e não consegui. Pra vocês verem como é gnose, né? Vou até anotar, é assim, pô. Foi assim que ficou melhor. Eu vi que não foi do mesmo jeito que eu falei. Valeu, Leandro. Nunca darão a mesma volta porque contam os próprios passos. Ó, tá vendo? Falei tudo isso de um jeito bem melhor. E depois eu consegui lembrar, ó. Nunca darão a mesma volta. Pois, nossa, maravilhoso. Com muito menos palavras, né? Pois contam os próprios passos. Sabia? Eu tinha ficado chateado. Falei, mano, não lembrei, velho. Mas talvez era só voltar e dar o play, né? Mas eu não ia fazer isso. Esse é o problema. Valeu. Caramba. Tinha ficado chateado, mas falei, se Deus não quer que eu lembre. Temos também grandes bancos, o Bank of America, ele tinha sido criticado por ações discriminatórias, políticas discriminatórias dentro da empresa. Mas ele quis, né? Tanto que veio. E aí matérias recentes mostram que Bank of America prometeu parar de financiar o carvão, agora ele está voltando atrás, naquela parada de crédito de carvão. Vocês veem como é gnose e poesia? Tá vendo? Eu tentei falar do mesmo jeito, ainda que gires na mesma volta, a volta jamais será a mesma. Ainda que caminhos no nada, são seus passos que definem a jornada. Isso aqui é me lembrar mais ou menos da ideia, né? Mas o quanto eu falei, não consegui falar o que Deus falou rapidinho, ó. Nunca darão a mesma volta, pois conta os próprios passos. Tá vendo porque eu não me sinto com mérito? Mérito não é, mano, é a parada, pá. Ele também a Boeing, abandona a agenda woke. Walmart, outra rede. Caiu essa bodega? Eita. Voltou? Som, tá na rádio também? Porra, moçada, me cortar na poesia é mancada. Me cortar quando eu tô debulhando Israel, beleza, mas me cortar na poesia é sacanagem. Gigantesca é mais uma que está abandonando a cultura woke. Nissan decide abandonar práticas da cultura woke. A Ford também se junta à lista de grandes marcas que estão recuando o programa woke. John Deere decide interromper apoio a pautas identitárias. É uma empresa fabricante de implementos agrícolas. Cara, você vê também, né, por essas manchetes,
que o negócio tava em tudo, né? Porque você tem todos os anos. Se todas essas empresas estão abandonando, é porque todas elas estavam aparelhadas. Tentou tirar coisa que não existe, né? Segundo algumas Boa, pessoas, meu. não existe. Mas tem empresas de todos os segmentos abandonando essa desgraça. Aqui, ó, Molson Coors também tá abandonando a agenda woke. Mais uma gigante americana de cerveja. Lowe's se torna a mais nova empresa a abandonar a política de DEI e nem a reação negativa da onda woke. Você percebe que não é só discurso, que a reação negativa é muito forte. Cara, quantas empresas já apareceram aqui no vídeo, né? Essa aqui, por exemplo, é uma varejista de artigos de decoração. Claro, meu, esse é o golpe. Eles se juntaram todo mundo, pegaram tudo que não presta. Quem é contra Israel eles jogaram lá e agora vão destruir. Ainda bem que a gente tá neutro, né? Mas aí no binário vocês estão vendo. Neutro no sentido de pegando fatos de ambos os lados, que é o que a coerência faz. Como eu falei, tá em tudo. Tudo que é segmento. Tractor Supply também, que é mais uma empresa do segmento agrícola, né? Maquinário agrícola. Que também tá eliminando as metas de DEI. Ficando paranoico, né? Agora tudo moçagem, né? São acusados de remover conteúdo DEI do site em meio ao boicote da direita. E aqui são empresas de ferramentas, cara. Assim, e você percebe, tem coisas que não fazem o menor sentido, né? Harley Davidson, empresa de ferramenta woke, cara, sabe? Essa é a prova, cara. Essa é a prova. Não tem empresa. A empresa antigamente era uma alma de uma família. Era uma intenção de prosperar um povo de alguma forma. De mudar o mundo de alguma forma. Uma empresa era coesão de células num princípio único, num corpo comum. Pessoas físicas se transformando numa pessoa jurídica. Era o ideal se fosse levado na prática. Mas hoje não. Hoje são pessoas focadas em lucro e em poder. Tomando o espírito das empresas em todas as nações. Transformando-as em plástico. Produzindo mais da sua toxina. Para nos fragilizar. Empresas não são princípios mais. Empresas não têm alma mais, não são famílias mais, não são povos, não são nações querendo orgulhar seu nome, seu povo, diante das demais. Não. São posses dos mesmos. Focando lucro, que é poder, e poder, que é lucro. Para ter o domínio. Oferecido por Deus, para quê? Para elevá-lo, não humilhá-lo. Prometido a seus pais, para elevar a coesão que nos faz sãos. Não atropelar a sanidade que nos corrói. A liberdade, cada cor pro seu lado, parece o que Deus faria. Deixe-os ir. Tirano seria eu se os impedisse. Mas quando chegam na escuridão, no vazio, não aguentam. E aí, culpado é Deus que os abandonou, sabendo da consequência que eles não sabiam. Tirano seria. Relapso serei. Né? Abandonei esse povo. O que você escolheria? Se azul ou vermelho? Esses são os irmãos. Durante todo o trajeto da Bíblia, o trajeto da Bíblia e o trajeto das mitologias. Essa é a história de Deus, que no quântico é todos nós, cada um de nós. Foi assim na sua jornada com alguém em algum lugar. E hoje sobrevoamos as experiências porque temos a oportunidade de reuni-las num ponto de vista comum com a tecnologia atual. Com o vislumbre das nuvens. Sem essa reunião de referências, como é que outrora teríamos condições de comparar e entender isso? Você ia em quantas bibliotecas pelo mundo ler todos os livros e comparar? Reunir trechos de todos os livros e comparar? É isso que a internet faz pra você. E a IA faz cada vez mais. E a coerência tá na sua mão. Você é a coerência. Escolha o que você quer saber. Esse é seu cérebro, esse é você. Esse é seu tempo, esse é seu momento. É daqui que a gente reconstrói as lembranças que definem o resto. Porque é dessas memórias que o futuro virá. Pois é só o que nos resta. Aí já é quântica a conversa, já complica. Os segmentos totalmente sem o menor sentido. E é engraçado como a Pink News dá essa notícia. Elas são acusadas de remover conteúdo de AI. Eles estão tentando ainda, fazer um tipo de shaming
para que as empresas parem com esse reposicionamento, né? Mas não tá dando certo. Então aqui, ó, são vários nomes de vários segmentos diferentes para vocês verem quando... Cara, vocês não entendem como que eles jogam. Você não entende. Vocês pensam que é uma coesão literal, assim. Não é. Por exemplo, os rabinos sabiam quais eram na época ali da fundação de Hollywood e de todo... Quando eles roubaram de Thomas Edison a invenção, que isso é histórico, tá? Thomas Edison inventou a câmera, começou a gravar ali. Thomas Edison também roubou um monte de coisa ali pra fazer isso. Não vou entrar nesses detalhes. Mas eles viram que era um outro patamar. Você estava entrando numa outra dimensão. Você ia alcançar o povo de uma maneira muito mais direta, muito mais profunda. Num número muito maior, né? A invenção da câmera, de você gravar cenas e colocá-las em movimento, era um passo que a coesão de Israel, se tornando a falsa Israel, ou independentemente disso, era um fato que a coluna vertebral, porque a coluna vertebral ela tem que ser reta e sólida, indobrável, ao mesmo tempo que o mais flexível possível, senão mais frágil você é. Então a coluna vertebral ela tem que ser única, sólida, linear e adaptável a todos os movimentos do corpo. Isso é Israel, isso é a Kundalini, isso é a serpente de uma maneira mais extrema, usando isso no eco, fazendo disso um círculo. Mas a coluna vertebral, assim como a serpente, tem um paradoxo embutido em si. A Kundalini passa por aí, por essa razão. E a Torá e o Talmud, criando a jornada de Israel, que inclui sua queda, define isso através dos tempos pelos quais nós nascemos e morremos. Então o corpo é eterno na sua reciclagem, do contrário não seria, né? Graças à solidez da sua coluna, que é eterna. Sua solidez tem mérito, tem, mas também graças à sua flexibilidade, que consegue passar pelos movimentos dos chakras do corpo, passou pela Babilônia, pelo Egito, pela Grécia, por Roma, né? Acho que eu tô falando demais aqui, né, nessa live aberta. Mas vocês alunos, a galera aqui da escola entende aonde eu quero chegar. Mas isso aqui tem que ser live fechada. Talvez eu vou privar essa live também, então por isso tô falando também. Não que seja um grande problema, mas pra não ficar de esquizofrênico. Eu não sei até que ponto parece loucura, né? Vocês já estão aqui estudando, entendem o que eu tô falando. Então a coluna vertebral, a jornada da Torá, ainda que acusando o Talmud, principalmente por acusar o Talmud, inclui o que está escrito lá, inclui os talmudistas, e seria injusto não incluí-los, tanto por bem, por manterem a Israel ideal flutuando sobre os fatos, não tão ideais assim. Tô falando com vocês, alunos, aqui, depois eu vou privar. E eu acho, não sei também, vou ver o que o pessoal acha aí também. Às vezes eu também subestimo a galera. O brasileiro entende isso também. A gente se acha gênio também. O brasileiro não é burro, não. Só tá dormindo. Quando acorda, entende. Às vezes entende sonhando. Então a jornada de Israel inclui esse contraste, esse mergulho, né? E o movimento da serpente é esse círculo e reta. É passar pelo trajeto do Messias, ainda que de forma protegida. Porque estava avisado, tem pra onde ir, tem pra onde voltar, né? Quem queimou no vazio e sofreu a morte? O Messias, Lúcifer, nossos reinos, nossos reinos morreram. Israel ainda tá lá. Então eles não foram tão fundo quanto nós. Não perderam o que perdemos, né? Mas também não sentiram o que sentimos. E eles tentam. E é culpa dessas margens que levamos além, adiante, com nossa força. É daí que vem a tentação
daquela reta que, embora linear, só percorre o vazio em movimento paralelo, como qualquer frequência, comparando paralelos, porque na verdade o nada é o mesmo, então ele está girando, girou sobre o giro anterior, que girou sobre o giro anterior, assim você vai para frente. Então você consegue linkar o movimento circular, né, ao movimento serpentino. Quem entende de geometria aí, já estudou outras coisas com a gente, sabe o que eu estou falando. Porque na verdade, diante do vazio é a mesma coisa. Os matemáticos nem entendem por quê. Como é que se liga? Beleza, você liga o giro ali com uma alavanca, a serpente e o giro é a mesma coisa. A frequência e o giro é a mesma coisa. Caraca, mas por quê? Eles não percebem que é porque o vazio é o mesmo. Então, de cima sai embaixo, está girando. Só de fazer assim, está girando também. Então, quem entende o quântico entende isso. De maneira natural, através dos axiomas, dos sentidos, né? Enquanto os cientistas decoram fatos e dependem de autores anteriores. Quando o Messias despreza autores anteriores, que na verdade o buscavam, o Messias acaba sendo desprezado também por não participar do filtro seletor. Mas o filtro seletor mais define do que seleciona, mais transforma do que encontra. E Deus seria escravo, estaria à mercê da definição passageira se submetesse a isso. Se é que me entende. Quando a gente fala que as empresas estão mudando de direção, que elas estão deslacrando, que a cultura woke está derretendo de todas as formas, quando a gente fala da perspectiva do mercado, né? E também no meio cultural, porque a gente mostrou aqui empresas ligadas diretamente à cultura, não é mentira. Aqui você tem o resultado prático, não são só tabelas, planilhas, números, não. Aqui são várias empresas, salve, das empresas que acabaram debandando. O que você acha de todo esse reposicionamento? Exato, Minardi, bem lembrado. Isso é um sinal claríssimo de que estamos realmente virando finalmente esse jogo. Boa, Eu acho que isso aí. esses sites que Salve, reportam esse tipo de notícia como uma coisa negativa, que nem essa manchete que o Wagner mostrou agora, dizendo a respeito de um boicote da direita, no final das contas eles não percebem que certos grupos, como a nossa Liga Nerdola, como você, consumidor mais à direita, como o próprio Rob Starbuck, que o Wagner também mencionou brevemente. Até a esquerda tá de saco cheio disso, velho. Gente, esses caras que estão policiando e que estão combatendo esses setores identitários dentro dessas empresas, no fundo, eles estão salvando a vida dessas empresas, porque se eles continuassem insistindo na caceta da lacração por mais alguns meses, mais alguns anos, os prejuízos... Então, esses caras, eles têm muitas ações em todas as empresas. Como eu ia dizendo, eu cortei entrando em questões quânticas aí, no binário. Você tem empresas ali que elas obrigatoriamente, conforme elas prosperam, elas têm que abrir capital, certo? Para poder manter a sua expansão ou implode. Então, quando elas abrem capital, elas estão à mercê da compra desses grupos poderosos que estão em coesão internacional. Pelos mesmos fatores. Quase ilegais de serem mencionados, como vocês sabem. De forma injusta, o que acaba respingando na Torá. Embora seja culpa mais das ações as ações sancionadas pelo Talmud. Para você ver, o povo continua leal ao que eles pensam que é a Torá, que é a interpretação rabínica, que virou o Talmud. Então o povo continua tentando fazer o certo de certa forma, seguir o que os rabinos falam. Só que os rabinos, mergulhando no vazio, não percebem que a reta é em curva, porque o nada é curvo. E se eles não olharem o Messias, eles não percebem que entortaram. E eles não querem olhar o Messias justamente para não aceitarem que entortaram. E além de tudo, mataram o Messias. Mas o mandaram na frente pro vazio, onde hoje são salvos. Isso é fato, né? Então, quando você está à mercê do capital aberto, esses grandes grupos, eles vêm e compram uma boa parte do seu capital. Quando eles compram e se tornam majoritários, eles podem exigir um assento na mesa diretora da empresa. Porque eles têm mais a perder, eles têm mais capital. Entende? Quando eles não conseguem comprar o suficiente, mesmo comprando muito, eles falam, olha o tanto que eu comprei. Se você não me der um assento na diretoria, eu vou vender tudo. E suas ações vão cair, ó. Pum!
Vendo tudo de uma vez. E ainda especulo ainda. Explico por que vendi. Derrubo o resto. Então a diretoria fica à mercê desses grandes acionistas. De forma... que não há como eles impedirem isso de uma maneira sistêmica. De uma maneira que seja legal. Já tudo é montado para que isso ocorra. Esse é o sistema. Para explicar melhor. Você não pode impedir que uma grande invenção, que um grande poder, que um grande povo, que uma grande empresa seja comprada assim que tem poder. Esse é o golpe deste grupo em coesão. Que se fizesse isso para enaltecer Deus, seria uma outra história. E ainda assim talvez fossem chamados de tiranos. Então, mas vamos aos fatos. Eles usam isso para sugar os prazeres disponíveis de forma ateísta. Não seguem a Torá. Ainda que se seguissem, gerassem outras consequências, negativas ou não, a escolha foi essa. Foi por isso que eles se arriscaram. Então, devem ser descritos como tal e salvos assim, por tal razão. Que já foi feita, escrita e discernida pelo trajeto messiânico, como vocês bem sabem. Isso é o que a Bíblia já contou para eles, já bem sabiam. Então você não tem como impedir que essas empresas que crescem, qualquer empresa que entre que ganhe poder, todo mundo está comprando. Agora aquela empresa, aquela família, teria condições de patrocinar um rei, ou tornarem-se eles mesmos, com seus próprios funcionários, uma espécie de senhores feudais, que determinariam estados, nações, que poderiam não seguir as ordens talmúdicas. Então, essas grandes empresas não podem chegar a esse poder, esse nível de poder, que daria liberdade para os povos e nações. Automaticamente, para você continuar participando do jogo, você entra num nível de riqueza cuja proporção não encontra respaldo nas cédulas impressas, nos números trocados, nos números mantidos na prática. Você chegou no nível de riqueza em que seus números são simbólicos. Você já deu a volta na espiral da produção. A sua riqueza é mais do que há disponível em renda. A sua riqueza inclui ganhos ganhos certeiros, sim, mas que ainda serão produzidos, que ainda serão comprados, ainda serão vendidos, serão criados. Tem uma expectativa, uma especulação em cima da sua marca. A sua marca inclui uma riqueza que ainda não existe. Certo? Então você, para continuar naquele circuito mercadológico que já não mais condiz com a realidade física, o nível de cédula, o nível de números trocados diariamente, você entrou no outro patamar, num patamar macro. Um patamar que precisa ser de capital aberto. Por quê? Capital aberto. É o único jeito do capitalismo funcionar quando chega nesse nível. Porque não há cédula, não há condições, a matemática não fecha. Você já deu a volta na espiral. É o pi. O único jeito de funcionar é o ganho daqueles aqui de baixo são os mesmos ganhos seus aqui de cima. Ou seja, esses bilhões que você está contando como seu, na verdade são os bilhões aplicados em ações por aqueles lá de baixo. Ou seja, é uma ilusão de merda. Não tem aquela produção, não tem aquela riqueza, é um amparando o outro numa grande coesão de movimento. Coesão. Lembrem-se dessa palavra que a gente sempre fala. Entende? Então, para manter essa coesão, para não quebrar, uma empresa tem um capital que ele não consegue sacar. Uma empresa tem um capital que ele não consegue aplicar. Porque esse capital não está nem em cima nem embaixo. O capital contado em cima é a reunião dos de baixo. E o capital dos de baixo são ações das empresas dos de cima. Entendem? Não tem aquilo. Então a empresa é obrigada a entrar naquele circuito, aonde com o seu capital aberto, estes mesmos de sempre, com mesmas intenções, vão lá e compram essas grandes cotas, podendo exigir da sua empresa, cujas intenções poderiam ser as melhores. Ele vai poder exigir um assento no banco diretor.
Por quê? Porque ele tem muito em jogo. Ele comprou tudo aquilo de ação. Ele tem mais ação que todo mundo. Individualmente. O número de ações que era pra vender pra vários, ele comprou sozinho. Quem vai perder mais aqui? Eu. Eu tenho um direito no assento. Eu tenho um assento, um direito a uma cadeira. Na direção executiva. Pra eu definir, pra eu poder fazer essas ações que eu comprei por 10, valerem 15, valerem 20. Senão eu vou perder dinheiro. Então eu tenho o direito de definir o futuro dessas empresas. E os outros acionistas vão concordar. Primeiro, porque é fato que esse aí tem interesse. Ele só lucra se a empresa lucrar, então todo mundo lucra. Claro, vamos deixar ele, lógico, que ele vai fazer o melhor possível. Tanto porque ele tem muito, ou seja, ele manja do que faz. Segundo, porque o interesse maior é dele, ele tem mais, vai perder mais que todo mundo. Terceiro, porque se a gente falar não, ele vende tudo e fodeu, caralho, quebra todo mundo. Entendeu o golpe? Não dá pra fugir. É assim. Espero que isso aqui não seja, sei lá, muito complicado. Mas não, porque não é pra ser. Prejuízos continuariam se acumulando e, inevitavelmente, outros concorrentes tomariam a ponta. Então perceba que o que eles tratam como algo negativo... Essa é a bolsa de valores, esse é o sistema capitalista. É uma gerência dos mesmos através do controle do fluxo. Não das peças, mas da engrenagem. Deus, o departamento... Que acaba dando na mesma. Mas eles querem peças que podem ser trocadas. A engrenagem se mantém. Que coisa que não existe, que todas as empresas agora tinham para fazer coisa que não existe. Esses departamentos sendo dissolvidos, é dinheiro que essas companhias vão economizar e, inevitavelmente, atendendo a demanda do público, que é a maioria, eles vão acabar voltando aos tempos de glória. Vão acabar Pode falar de boca cheia, mas tô com muita fome. vendas, que é o que eles precisam. O próprio caso da Bud Light